Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui primeiramente para dizer que eu estou com saudade de todos vocês, que eu não vejo a hora de poder estar com vocês presencialmente, né? Pegando no pé firme, né? Vocês já sabem bem como que é, mas é tudo pro bem de vocês sabem disso também. E aí agora a ideia é eu passar para vocês a melhor maneira, lógico, bem rapidinho, explicar para vocês cada um dos itens que eu solicitei nessa remessa de atividades, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui justamente o roteiro de vocês, o roteiro de atividades que eu pedi, tá? Então aqui vocês vão se deparar com o roteiro, né, que foi o que vocês receberam impresso. Não sei se alguém está utilizando o link, mas é a mesma atividade, independentemente disso. Lembrando que dessa vez vocês farão no caderno, mas passarão a limpo para me entregar, tá? E aí eu coloquei em destaque em vários lugares aqui que a entrega no dia 29 do 5, das 9h30 às 14h30, conforme foi divulgado pela nossa vice-diretora nos grupos da sala, tá bom? Inclusive, tem alguns momentos que eu menciono até o horário que foi enviada essa mensagem. Bom, pessoal, as orientações gerais vocês já sabem, né? As atividades são obrigatórias para garantir o ano letivo de 2020. Vocês deverão, as atividades deverão ser realizadas no caderno da disciplina, registrando o tema de cada aula e a data. Então, isso aí, na verdade, eu fiz para vocês uma pauta para vocês fazerem no caderno. 3. As orientações de como realizar as atividades serão inseridas dentro dos roteiros de cada disciplina e seu respectivo professor. Leiam todo o roteiro com muita atenção. 4. As dúvidas serão esclarecidas pelos professores via escala de plantão na plataforma Google Meet. Começa aqui pelo Google Meet, eu tenho recebido poucas visitas, tá? Poucas visitas. Eu preciso saber, inclusive, por que vocês estão recorrendo ao Google Meet, tá? E eu estou à disposição para ajudá-los no que for necessário. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, né? Estou à disposição. Podem me chamar lá no grupo da sala, que eu ajudo vocês no que for preciso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aula 1. Qual que é o tema da aula 1? O que eu aprendi sobre o texto, o que os cães veem quando assistem à televisão. O que eu aprendi sobre esse texto? Né? É isso que eu quero saber. Nós temos aí a habilidade, né, que é grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos. Pessoal, primeira coisa, nós vamos falar aqui da apostila Aprender Sempre. A apostila Aprender Sempre é aquela apostila de capa azul que vocês receberam, né? É essa apostila aqui. Na remessa de atividades anteriores, eu já havia solicitado atividade para vocês nessa apostila. Então, quem está com alguma pendência, né, pode colocar em ordem aí essa apostila. Eu já respondi várias vezes sobre isso. Mas eu gostaria que vocês verificassem se está tudo em ordem, se precisa de alguma coisa, tá bom? Se precisa de alguma ajuda. Então, vamos lá. Muito bem. Diante desse processo, né, de vocês receberem o roteiro e vocês se organizarem, eu decidi dessa vez colocar a pauta para que vocês sigam a pauta. Primeira coisa, eu sei que alguns de vocês não estavam se organizando dessa forma, embora vocês saibam que eu gosto bastante de chegar na sala e já colocar a pauta, e vocês já acabam copiando, a gente já discute sobre o que vai ser a aula do dia, né? Só que dessa vez eu coloquei aqui para a gente não ter problema e deixar tudo organizado, tá? Então aqui, primeira coisa que eu peço, primeiro item. Copie a pauta no caderno, colocando a data que está fazendo a atividade. O dia que você fizer a atividade, você vai colocar. Então, digamos, hoje é dia 18, né? Então, eu peguei minha atividade e vou fazer no dia 18. Eu vou pegar meu caderno e vou escrever a pauta. Imagine que esse quadrinho que eu fiz aqui para vocês, imagine que ele é a lousa. Que você vai copiar no seu caderno do jeitinho que eu ponho na lousa. Bom Jesus Perdões, coloca o dia, né, de 18 de maio, um exemplo, tá, gente? Sempre que vocês mudarem o dia, vocês vão mudar a data também, é óbvio, né? Então, dia 18 de maio de 2020, língua portuguesa, a pauta da aula 1, roteiro 3, período de 18 a 29 do 5. Observem que tem todas as informações para que o caderno de vocês fique organizado. Também, lógico, na hora que vocês forem passar limpo para me entregar, também tudo organizado, tá bom?
E aí tem o tema da aula. O que eu entendi sobre o texto que os cães veem quando assistem televisão? E também o resumo da apostila, resumo do texto da apostila Aprender Sempre, páginas 7 e 8. O que vocês vão fazer? Olha só, segundo item. Peguem a apostila Aprender Sempre, capa azul, abra na página 7 e releia o texto até a página 8. Ou seja, você vai pegar, lembrando que já é essa atividade sobre esse texto, eu já pedi, mas agora eu tô pedindo para vocês relembrarem o texto, tá? A gente vai relembrar o texto. É uma retomada do que vocês, teoricamente, acredito que vocês leram aí, né? Conforme eu pedi no outro roteiro. Na página 7, começa o texto. Na página 8, há o quê? A continuidade do texto, tá? Então, vocês vão ler até a página 8, bonitinho, bem organizado. O que eu peço para fazer? Ó, coloque a data que você está fazendo a atividade nas páginas 7 e 8. Assim como você fez na pauta que copiou no caderno. Aqui você não copiou a data? Mesma coisa. Você vai pegar na página 7, na página 8 e vai colocar a data aqui também, tá bom? Tudo isso para manter organizado, para manter tudo bonitinho, para a gente não ter problema, né? Vocês sabem que eu cobro bastante essa questão da organização. Aí, pessoal, o que eu pedi para que vocês fizessem no texto? Ó, grife de caneta, terceiro item, tá? Grife de caneta colorida, ou lápis de cor, ou marca-texto, as partes mais importantes do texto. Então, você vai grifar as partes que você julga mais importantes, tá bom? Quarto item, coloque a data que você está fazendo as atividades nas páginas 7 e 8. Assim como copiou no caderno. Beleza? Que é justamente o que eu falei para vocês. Coloquem a data bonitinho para não ter problema, tá? Quinto, releia as partes mais importantes que você grifou no texto e faça um resumo sobre o que entendeu do texto. Olha o que eu disse ali. Não é cópia, é um resumo. Portanto, deve ser com suas palavrinhas, tá bom? Não é para copiar, é para fazer com as suas palavrinhas. Aí eu coloquei aqui, ó, o sexto item. Seu resumo deve conter no mínimo 5 linhas. No mínimo. Pro, pode ter 4 linhas? Não, gente. Se no mínimo é 5, pro, pode ter 6? Pode. Pode ter 6, pode ter 7, pode ter quantas linhas vocês quiserem. Porém, não pode ter 4, 3, 2 ou uma linha, tá? No mínimo 5 linhas. E lógico, é um resumo, não vai ter tanta linha assim, né, gente? É uma coisa, assim, é resumido. O nome já fala, resumo, né? Sétimo, assista a explicação desta aula no site da nossa escola. Eu coloquei esse item nessa atividade porque eu estou gravando esse vídeo justamente para ajudá-los. Tudo bem? Oitavo, agora é a hora, hein? Agora que já terminou, né, a atividade no caderno, passe a limpo em uma folha à parte, bem caprichado, bem colorido e bem bonito. Eu corrigirei com muito carinho. Exatamente, pessoal. Não se esqueça de colocar nome, número e ano. Lembrando que eu estou pedindo para que vocês façam com muito amor, com muito carinho, porque eu também corrigirei com muito amor e com muito carinho. Então, organizem-se, façam bonitinho, da melhor maneira, separem por data, tá bom? Façam uma letra bonita, prestem atenção no M antes de P e B. Não se esqueçam que existe uma grande diferença entre o M e o N. Não se esqueçam que eu tenho que utilizar maiúsculas em um momento, minúsculas em outro. Eu não vou escrever meu nome com letra minúscula de forma alguma. Então, por favor, atentem-se a tudo isso que eu já tentei passar para vocês, tá bom? Tomem cuidado. Sabem que eu cobro, né? Então, vamos lá. A aula 1 acabou. Já terminei a aula 1. Acabei de fazer a aula 1, tá? Aula 2. O tema da aula 2 é revisando os conteúdos, divisão silábica e a classificação das palavras em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Pessoal, se vocês não souberem essa parte, lógico, nós trabalhamos em sala de aula, por isso que eu estou fazendo uma revisão com vocês. Se vocês não souberem essa parte, vai ficar difícil para vocês desenvolverem essa habilidade aqui, ó. Habilidade de escrever palavras com correção ortográficas, obedecendo as convenções da língua escrita. Por quê? Porque se eu não sei classificar as palavras, se eu não sei separar as sílabas, eu não consigo aprender as regras de acentuação. Eu preciso saber essa parte. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui
No segundo item, consulte em seu caderno as aulas que tivemos sobre divisão silábica e classificação de palavras em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Depois que você consultar o seu caderno, você vai relembrar as regras de divisão silábica. E você vai dar uma atenção especial às regras para os hiatos, os ditongos, os dígrafos e tudo que estudamos presencialmente em sala de aula. Eu pedi para que vocês, inclusive, fizessem um mapa conceitual, né, um mapa mental, para que a gente ia fazer um concurso. Vocês se lembram disso? Eu não esqueci. Então, vocês devem ter já esse material pronto. E assim, quando a gente voltar, inclusive, nós vamos retomar esse concurso, tá bom? Então, por favor, consultem esse material. É um material bem rico, que é para vocês justamente utilizarem nesse momento, certo? Então, o que vocês vão fazer? Olha só o meu pedido. Quarto, com o auxílio de uma régua, com muito capricho e dedicação, copie essa tabela em seu caderno. Utilizem régua para ficar organizado, para ficar bonitinho, meçam bonitinho, que nem na aula de matemática pede. Deixem tudo organizado para o caderno de vocês ter bastante qualidade, tá bom? Vocês sabem que eu pego no pé de vocês em relação a isso. Nada mudou. Não é porque eu estou distante de vocês que eu não estou de olho nessas coisas, tá bom? Continuo na mesma coisa. Então, aqui, galera, a primeira coluna, ó, prestem atenção. Quando eu falo assim, quando eu falo na vertical, eu estou falando de coluna. Quando eu falo na horizontal, eu estou falando de linha. Tudo bem? Então, a primeira coluna refere-se à palavra. A segunda, a divisão silábica. A terceira, a número de sílabas. E a quarta, a classificação, né? Em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E aí, eu vou trabalhar agora em linhas, ok? Primeiro, aqui eu tenho um exemplo. E até tá dizendo aqui o quinto item, ó. Siga o exemplo e complete sua tabela. O quinto item tá dizendo para você seguir o exemplo. Olha o exemplo aqui. Qual que é a palavra? Casa. Se eu separo a sílaba, como que fica? Casa. Quantas sílabas tem, professora? 2 sílabas. Se eu tenho 2 sílabas, eu tenho uma dissílaba, né? Uma dissílaba. E assim por diante. Eu vou fazer isso em todas as palavrinhas. Lembrando que quando eu falo de monossílaba, é uma sílaba. Quando eu falo de dissílaba, 2 sílabas, né? Di, 2. Quando eu falo de trissílaba, ó, 3, são 3 sílabas. E quando eu falo de polissílaba, eu estou falando de 4 ou mais sílabas. Tudo bem? Então, vocês vão preencher essa tabela bem feita no caderno, bem organizada. Vão preencher bem bonito para eu dar uma olhada, tá? Lembrando que vocês vão fazer no caderno, depois vão passar limpo para me entregar, tá? Eu disse aqui de novo para vocês passarem a limpo, para vocês fazerem com qualidade, que eu vou corrigir com qualidade também, tá bom? Bem organizado. Acabamos a atividade 2. Vamos para a atividade 3. O tema da aula é conto de suspense, forma direta e forma indireta. Vocês vão perceber que quando eu falo de forma direta, eu utilizo travessão. Quando eu falo de forma indireta, eu não utilizo travessão, tá? Então, digamos que eu vou dizer assim: a Maria disse que foi embora. Um exemplo. Eu estou reproduzindo a fala da Maria. Então, é indireto, tá? Agora, se eu falo assim, Maria disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Vou embora. É outra história, é a voz de Maria ali falando, tá bom? Então, aí já é direto, beleza? Vocês inclusive, tiveram aula lá no Centro de Mídia justamente sobre esse assunto, sobre discurso direto e discurso indireto, né? Então, ou forma direta ou forma indireta, tanto faz. Vocês tiveram aula porque eu acompanhei. Se vocês verem naquele resumo que eu mandei para vocês no WhatsApp, vocês vão ver que eu menciono justamente essa aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, mas não tem segredo. Inclusive, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá bom? Vamos lá. Segundo item, pegue a apostila. Opa, não vamos esquecer, nossa pauta. Primeiro item, copie a pauta no caderno, colocando a data que está fazendo atividade. É a mesma história aqui, tá bom? É a mesma situação.
Copie o quadrinho lá no caderno, né? Como se fosse a lousa, para vocês poderem fazer a atividade de vocês. Tudo organizado. Segundo item, pegue a apostila Aprender Sempre, que é o de capa azul, já mostrei para vocês. Abra na página 12 e leia o trecho 1. Em seguida, vá para a página 13 e leia o trecho 2. Terceiro, coloque a data que você está fazendo a atividade nas páginas 12 e 13, assim como fez na pauta que copiou no caderno. Então, vamos lá. Você vai pegar a sua apostila, qual página mesmo? Página 12 e página 13. Ótimo. Então, eu vou lá na página 12 e na página 13, né? De novo aqui na apostila. Vocês têm a mesma apostila essa daqui, igualzinha de vocês. Ó, página 12. Porque aí vocês me perguntam, nossa, Pro, mas por que você não pediu as atividades anteriores agora? Porque eu já pedi no roteiro anterior. Era para ter feito até essa questão aqui, né? Da questão 17 no roteiro anterior. Quem está com o roteiro em dia, quem está com as atividades todas prontas, já fez todas essas atividades. Tudo bem? Nós estamos dando continuidade a essa apostila. Mas a maioria de vocês já fizeram sim, tá? E quem não fez, corra atrás do prejuízo aí, por favor. Vamos lá, gente. Eu disse aqui, ó, trecho 1. Vai colocar a data aqui do lado, né? Como eu disse. Trecho 2, a mesma coisa, vai colocar a data bem organizadinho. Observem que aqui é um texto que ele não tem travessão e aqui é um texto que ele tem travessão, tá? Então, vocês vão ter que perceber essa diferença entre o discurso direto e o discurso indireto, tá? Prestem atenção na leitura, façam uma leitura com qualidade, respirando, respeitando a pontuação, tá bom? Prestando atenção no que as personagens dizem, tá bom? Se possível, façam uma leitura dramatizada para vocês de fato sentirem o que aquela personagem quer dizer, tá bom? Lembram de quando eu fazia com vocês na sala de aula? Tá bom? É bem interessante. Aí, pessoal, o quarto item. Agora que você já leu, você deve ter percebido que o trecho 2 contém travessões que servem para marcar as falas dos personagens. Sendo assim, copiem seu caderno. Depois que vocês leram, vocês vão perceber. Ó, aqui eu expliquei para vocês, eu fiz uma pesquisa para vocês anotarem no caderno. Discurso direto é uma forma de dar vida aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. No discurso direto, são utilizados 2 pontos, aspas ou travessões no diálogo. Lembra que eu disse? 2 pontos, travessões, para a gente poder introduzir a fala. O discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Esse tipo de discurso sempre é feito na terceira pessoa. Então, ele disse, ela disse, ele fez, ela falou, tá bom? Sempre terceira pessoa. Ó, eu, tu, ele. Terceira pessoa, tá bom? Ele ou ela. Eu, tu, ele ou ela. Tudo bem? Quinto, copie as frases abaixo em seu caderno e passe-as para o discurso direto seguindo o exemplo. Olha o exemplo. Discurso indireto, tá? A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Olha o discurso direto. A aluna afirmou, precisa estudar muito para o teste. Observem que no discurso indireto, alguém está produzindo a fala da aluna. No discurso direto, ela mesma fala. Olha outra versão aqui, ó. Tá bom? Ela mesma fala. Então, vocês vão pegar essas 2 frases que estão no discurso indireto e vocês vão passar para o discurso direto. Ou seja, vocês vão utilizar o travessão, letra maiúscula, tudo bonitinho, certo? Então, tá no discurso indireto aqui. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Como que ficaria essa frase no discurso direto? E aí? É só seguir o exemplo aqui. E o aluno, como ficaria? E o aluno afirmou o quê? O que ele afirmou? Tá bom? Vamos lá. Discurso indireto. O réu afirmou que era inocente. Como que ficaria no discurso indireto? O réu afirmou, 2 pontos. E aí? O que ele disse? Sou o quê? Tá bom? Sou o quê? Vamos lá. Coloca a cabecinha para pensar, tá bom? Sexto, agora que terminou a atividade no caderno, passe a limpo, em folha à parte, tudo organizadinho, bonitinho, daquele jeitinho que nós combinamos, tá bom? Tudo bonitinho. Faz o caderno, depois passa a limpo, porque eu vou receber essas atividades. Lembrando que vou receber atividades, mas quando a gente voltar, eu também quero ver no caderno, tá bom?
Pronto, terminamos a aula 3. Agora vamos para a aula 4. A aula 4 é a interpretação de texto verbal e não verbal. Nós já conversamos sobre isso. Texto verbal é aquele texto que contém ali a escrita em si, né, as letras, e o não verbal ele é composto por imagens, tá? Continuaremos aqui na apostila Aprender Sempre, tudo bem? E aí a habilidade que nós vamos trabalhar nessa atividade é utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros textuais, tá bom? Lembrando que nós devemos o que primeiro? Copiar a pauta. Olha aqui a lousinha. Lembra que eu falei que esse quadrinho parece a lousinha? Mesma coisa, parece a lousa lá da escola. Então, vocês vão pegar e vão copiar de acordo com o dia que você está fazendo a atividade, bonitinho, tá bom? Aí, segundo, pegue a apostila Aprender Sempre, de capa azul, abra na página 12 e releia o trecho 1. Em seguida, né? Mesma coisa. Lembra? Vocês já foram lá no texto da página 12. Vocês já foram. De novo, ó. Página 12, página 13, né? Vocês já passaram por aqui já algumas vezes, ó. Já passaram por aqui, já é tranquilo para vocês. Agora, vai no terceiro aqui, ó. Responda as questões 18 e 19 das páginas 14 e 15. Agora vocês vão para onde? Para que página? Para a página 14 e 15. A página 14 está vindo aqui. Eu pedi para que vocês respondessem a página 14 e 15 até a questão 19. Ou seja, até essa questão aqui, tá bom? Que tem esse gato preto, certo? Aí, ó, quero saber o porquê de ter assinalado aquela resposta. Desculpa, vamos lá. Quarto item. Coloque a data que você está fazendo a atividade nas páginas 14 e 15, assim como fez na pauta que copiou no caderno. A mesma orientação. Vocês estão vendo que eu estou repetindo a orientação, repetindo várias vezes para vocês fazerem dessa forma. Não tem desculpa, tá, pessoal? Por favor, vamos lá, tá? E aí, o quinto item. Lembrando, eu fiz aqui no dia 18, um exemplo, eu vou colocar a data do dia 18 no cantinho, para manter a apostila organizada assim como no caderno, tá bom? Observem que o caderno de vocês tem que estar de acordo com a apostila e a atividade tem que me entregar também de acordo com os dois, tá bom? Tudo bonitinho. Importante, no caderno, justifique a resposta das questões 18 e 19. Quero saber o porquê de ter assinalado aquela resposta. Comprove sua ideia com um trecho do texto. Copie no caderno. Bom, vamos lá. As questões aqui, pessoal, se vocês observarem, são questões alternativas, né? De simples escolha, ou seja, de xizinho. Eu quero saber o motivo pelo qual vocês assinalaram aquela alternativa, tá? Eu quero saber como que vocês vão justificar. Vocês vão pegar uma parte lá do texto para me justificar a resposta de vocês. Então, tá dizendo assim, ó, no enunciado exercício. Leia atentamente os elementos que compõem a capa deste livro e, em seguida, marque a alternativa que ela corresponde. Um livro de contos de fadas, um livro de contos de aventuras, um livro de receitas ou um livro de contos de mistério. E aí, o que vocês acham? Tá? Lembrando lá que vocês assistiram no centro de mídia, né? As características de um conto que envolve animais, né? Que tem um enredo, que tem justamente o clímax, né? Vocês viram tudo isso lá no centro de mídias. Então, ele quer saber justamente isso. O que essa capa desse livro me diz? Qual é a alternativa correta? Então, vocês vão assinalar a alternativa correta e aí vocês vão me dizer o porquê que vocês assinalaram essa alternativa, tá bom? Lá no caderno, bonitinho, para não ter problema. E aí, no caso, eles pediram, né? Eu pedi ali para vocês comprovarem com uma parte do texto. Então, vocês podem mencionar, de repente, porque tem um animal, porque o animal é o gato. Vocês vão poder justificar da melhor maneira, tá bom? A mesma coisa, gente. Sétimo item. Agora que vocês terminaram a atividade no caderno, vocês vão fazer o quê? Passar a limpo para me entregar. Passar a limpo com muito amor, muito carinho. Nós já conversamos sobre isso, tá? Agora, aula 5. Tá acabando, hein, pessoal? Aula 5 já. Conto o médico fantasma. Vamos lá. Nós vamos falar da atividade ou da habilidade produzir textos de diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Vamos lá?
Primeira coisa é o que mesmo? Acho que já decoraram. Primeira coisa é copiar a pauta no caderno, bem bonito, bem caprichado. Copiar a pauta no caderno. Lembrando que esse quadrinho aqui nada mais é do que a nossa lousa. Lembra que a gente combinou isso? É a nossa lousa. Vocês vão somente copiar no caderno para manter organizado, né? Segundo, pesquise o conto O Médico e o Fantasma, de Heloísa Prieto. Na verdade, é Pietro. É isso mesmo, Prieto. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o conto Médico Fantasma no caderno. É um conto curto, aliás, o conto ele é curto, né, gente? Sempre tem, ele não é extenso, é uma das características, inclusive, do conto. Vocês vão copiar no caderno, tá bom? Bem organizadinho. Pegue lápis de cores ou marca-textos ou canetas coloridas. Ó, pega lá um lápis de cor, alguma coisa assim, tá bom? Circule os parágrafos que correspondam ao tempo. Quando eu falo de tempo, é justamente lá o que vocês viram lá na aula do Centro de Mídias, ok? O tempo é o momento que ocorreu aquela história, tá? Esse é o tempo. Digamos que eu vou falar de Chapeuzinho Vermelho. Era numa bela tarde, Chapeuzinho Vermelho foi levar os ossinhos para a vovozinha. Olha, em que tempo foi? Numa tarde, tá? Então, identifica onde está o tempo, identifica o espaço. Chapeuzinho Vermelho estava na floresta, encantada, enfim. Então, o espaço é justamente essa floresta. O enredo é o desenrolar, é onde está acontecendo a história ali, ó. O que aconteceu na história? Né? Chapeuzinho Vermelho foi até a casa da avó dela, levar os ossinhos, tal. E o conflito? Onde é o grande conflito? Ou o clímax da ideia aí, da situação? É justamente quando ela chega lá na casa da vovó e se depara ali com a vovó um pouco estranha e começa a perguntar para a vovozinha que boca, por que ela tá com aquela boca grande, né? Aí começa a rolar aqueles conflitos, enfim. Então, vocês já entenderam. Vocês não tiveram só uma aula lá no Centro de Mídias que falava sobre o conto, tá? Então, vamos lá. E nós estamos trabalhando sobre o conto já faz um tempinho, né? Muito bem. Aí, depois que vocês circularam lá os parágrafos, tá? Vocês têm aqui... Eu já coloquei, na verdade, anteriormente, a explicação de cada um dos itens. Ó, o que é o tempo? Eu já expliquei, mas eu deixei aqui embaixo para vocês a minha explicação, para que vocês tenham aí, de fato, um material de consulta. Então, de repente, vocês esqueceram da minha explicação e querem saber, né? Querem saber o que é cada um dos itens. Tá tudo explicadinho aqui, tá bom? Tem o que é tempo, o que é espaço, o que é enredo, o que é conflito. Essa informação tem a informação lá justamente lá desculpa, gente, lá no resumo que eu passei para vocês, como tem também lá no Centro de Mídias que vocês assistiram a aula e vocês devem ter feito as atividades que foram solicitadas, né? Devem ter interagido. Agora, pessoal, que você terminou essa parte aqui do texto, que você fez bonitinho, você colocou no caderno, vai passar a limpo. Depois que você passar a limpo, o que você vai fazer? Vai fazer justamente a organização para poder me entregar, tá bom? Agora é a última aulinha, meus amores. Última aulinha. Olha aqui o tema da nossa aula. Reconto do conto O Médico e o Fantasma. O final será diferente. E agora? Agora é com vocês, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar duas habilidades, tá? Que é fazer o uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita, em textos de diferentes gêneros. Ou seja, vocês darão o melhor de vocês na escrita ali, tá bom? Vamos evitar de falar gírias e tudo mais, né? Abreviações. Então, por favor, adequem-se ao nosso gênero textual. O próximo item é ler em voz alta. Eu gostaria que vocês, depois que vocês fizessem, vocês lessem em voz alta esse texto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro item, qual que é mesmo? Colocar a pauta no caderno. Que pauta, professora? A pauta aqui, ó. Nós falamos já que esse quadrinho funciona como a nossa lousa da escola. E o que eu vou ter que fazer hoje, professora? Atividade de apostila Aprender Sempre, página 16, atividade 20.
reconto do conto Médico e o Fantasma, que foi pesquisado na aula anterior. É o mesmo conto que vocês pesquisaram na aula anterior, porém agora a atividade é diferente, tá? Alteração do final do conto com registro no caderno. Vocês vão mudar o final do conto. Por isso que é reconto. Vocês vão alterar a história, tá bom? Prática oralizada. Leitura do final do reconto via áudio. Nesse caso aqui, para o 6º ano, eu até tinha tirado, tá, pessoal? Então, podem ficar tranquilos. Não precisa pensar nessa parte aqui do áudio. Essa aqui a gente pode tirar, tá bom? Eu já tinha tirado lá, eu acho que para vocês foi sem. Essa minha cópia aqui que tá com esse item, mas não precisa. Segundo, pegue a apostila Aprender Sempre, abra na página 16 e leia e responda a questão 20 com atenção. Vamos lá? Qual página que é mesmo? Página 16. Muito bem. Lá na página 16, eu tenho aqui justamente, né, uma atividade para vocês fazerem. Depois que vocês lerem, responderem, né? O que eu pedi para fazer? Para colocar a data da atividade, né? O dia que eu tô fazendo. Onde, professora? Lá na página certinha. Eu não falei para vocês que é a página 16? Então, vai na página 16 e coloca a data. Importante, no caderno, justifica a resposta da questão 20. Quero saber o porquê de ter assinalado aquela resposta. Professora, eu assinei a letra A. Por que a letra A? Por que você escolheu a letra A? Eu quero que vocês me digam por que vocês foram na letra A. Se for o caso, quiser copiar alguma coisa do texto, pode copiar, tá bom? Quinto, você já conhece o final do conto da questão 20, pois realizou a atividade da aula anterior. Mas se você pudesse alterar o final, como seria? Pessoal, aqui na número 20 tem só um trecho do conto que vocês viram na aula passada, que vocês fizeram na aula passada. Então, vocês sabem qual que é o final dessa história. Vocês sabem muito bem qual que é o final dessa história. E agora eu quero saber como que ficaria esse final alterado, com a criatividade de vocês. Se fosse para vocês alterarem esse final, como que vocês alterariam? Como que ficaria essa história, tá? Então, o 6º aqui. Pense em um final diferente para o conto e escreva em seu caderno. Escreva bem bonito o que você pensou no seu caderno, bem organizadinho, tá? O 7º item já está dizendo, escreva o final que pensou em seu caderno. Depois que você fez toda essa parte, aquela mesma história, vai passar a limpo, uma folhinha separada para entregar na escola para eu vou receber, enfim, com muito carinho, muita tranquilidade, para poder responder, para eu poder verificar como que vocês estão escrevendo, tá? Então façam com amor, façam com carinho, façam com muita dedicação, tá bom? Observem que em todas as aulas eu mencionei para vocês o dia da entrega da atividade. Então, por favor, não deixem para a última hora, tá bom? Façam o quanto antes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou pedir que vocês me procurem, se for o caso, se vocês tiverem qualquer dúvida que seja. Eu estou à disposição no Google Meet também, porque vocês sabem que todas as terças-feiras nós temos o Google Meet, temos o plantão de dúvidas, para justamente ajudá-los, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, mas eu conto que vocês vão me procurar caso tenham dúvidas, tá bom? Beijo no coração de vocês, até mais, gente. Obrigada!